Deus corresponde à nossa fome, amém? Qual o tamanho da sua fome pela palavra nessa noite? Ele vai corresponder à sua fome. Muita gente acha que assim, puxa, esse pastor prega muito, é cheio da unção. Falando do meu caso, né? Não é o caso do meu amigo, que realmente o cara é forte. No meu caso, é a fome de vocês que fazem a unção fluir, entende? Amém? Se você não tiver com fome, com sede, com expectativa, a unção não flui. Então esteja cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. É com muita alegria. Estou aqui com meu amigo pastor Leonardo, glória a Deus, esposa dele é Sara, aleluia. Pastor Gilmar e a esposa também estão aqui, a profeta, pastora, apóstola Julie também, ali de Florianópolis, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, glória a Deus. E hoje é a noite de lançamento do livro do pastor Leonardo, Livres na Vinda do Senhor. Poderosíssimos princípios que estão aqui, amém? Esse livro aqui é conteúdo de uma vida no altar de Deus, de oração, de busca, de jejum, de submissão, de passagem em ministérios onde ele pôde contribuir, ajudar. Então, assim, irmãos, ele vai custar R$40, né? Mas assim, nem se compara ao valor da unção que está aqui. Amém? Isso daqui é conteúdo que veio do Espírito Santo. Não é o livro de um coach, de um empresário, que vai trabalhar a tua mente. Não vai formatar a mente em algo. Não. É algo que vai descer, rasgando no teu espírito. Amém? E vai te projetar para uma realidade espiritual poderosa. Amém? Eu conheço o conteúdo do livro, por isso que tive a inspiração do Espírito Santo para que ele pudesse ser lançado aqui, a gente pudesse dar essa honra ao nosso amigo ministerial, um homem de Deus, e eu estou muito feliz por isso. Vem cá, pastor Léo. Glória a Deus. Aplaude Jesus pela vida do Simão. Glória a Deus. Pastor Léo, esse pequeno homem, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente. A gente está em 6 anos de amizade, redes sociais, WhatsApp, fizemos várias lives juntos. A gente conversa demais, troca experiências ministeriais. É um dos amigos ministeriais que eu ouço conselhos, sigo princípios, porque é bom a gente se cercar de gente boa, de gente que vai te ajudar a crescer, amém? E nesses 6 anos de amizade, o Léo tem me ajudado a crescer, e eu sou grato a Deus pela vida dele. Amém, pastor? Fique à vontade. Deixa aqui. Amém. Glória a Deus, boa noite. Prazer em conhecê-los. Eu que sou abençoado, né, pela vida de José Carlos, até porque a gente se falou aí alguns dias atrás e ele, acredito que Deus moveu o coração dele, é uma honra para mim, é uma alegria estar aqui. A gente não imaginava que a gente lançaria o livro aqui, e quando houve o convite dele, a gente ficou muito feliz. Então, nós que estamos sendo, eu e minha esposa, né, Sara, pode, Sara, só para o pessoal ficar de pé. Eu sou de Ribeirão Preto, ela é de Recife. Eu fui para Pernambuco em 2010, conheci ela em 2011, numa viagem missionária, e a gente se casou no final de 2011, então vai completar aí quase 12 anos, né? E nós viemos para Pomerode agora, vai completar ainda 10 meses. Você vai compreender essa jornada aqui dentro do livro, dessa leitura. Mas eu gostaria de que vocês soubessem que vocês estão nos abençoando, que o coração de vocês, a disposição de vocês, o desejo de conhecer mais de Deus e da palavra, é que vai trazer para a sua vida aquilo que Deus tem para cada um, né? Como o pastor falou, nós carregamos aquilo que Deus nos deu e nós desejamos compartilhar com todos, mas é a sua fé, é a sua disposição no coração que leva para a sua vida aquilo que tem na nossa vida, aquilo que Deus colocou sobre nós. Assim como Jesus foi em Nazaré, e ele não deram crédito a ele, e ele não pôde fazer muitas coisas. Então, que você coloque sua fé em uma coisa. Eu quero tudo o que tem de Deus, da vida dele, porque o que tiver de Deus em mim, o Espírito Santo vai derramar na sua vida, de acordo com a sua fé e de acordo com a sua vontade de ter mais de Deus, né? Aquilo que a gente tem de homem, a gente tem para compartilhar como amizade, como experiência de vida, mas para a sua vida com Deus, é só o que tem de Deus em nós que a gente deseja que vá para a sua vida. Amém? Então eu vou compartilhar com vocês uma palavra que vai
mostrar um pouco do que tem dentro do livro, para gerar mais curiosidade, mas principalmente para edificar a sua vida. Porque eu tenho certeza que você veio aqui hoje, e você sempre, quando vem para eu, pelo menos quando eu vou num culto, eu sempre penso assim: Senhor, glórias eu te dou pelo que eu tenho, mas eu sei que o Senhor tem um pouco mais, o Senhor tem mais uma medida para mim. Então a gente sempre vai nessa expectativa. Eu queria que vocês abrissem em Romanos 12. Eu queria falar que eu estou bem feliz de ter encontrado o Renan aqui. O Renan, ele foi, quando eu morava em Pernambuco, ele foi na minha casa. Eu acredito que eu te recebi bem, mas eu queria receber melhor. Então, me perdoa pelo tanto que eu gostaria de ter feito mais por você. E foi uma alegria para mim aqui te encontrar. Saber que você está em boas mãos com um pastor de verdade. Amém? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Eu vou ler rapidinho aqui, que é bem curtinho a sinopse do livro, só para vocês assimilarem, né? Jesus veio em um tempo de complexidade política e corrupção religiosa. Aqueles que o anunciavam não o reconheceram, pois estavam embriagados com suas concupiscências e vaidades. A liderança religiosa daquela época havia se perdido, e Jesus chamou alguns judeus improváveis para estar com ele e aprender sobre o reino de Deus e a glória que estava por vir. Hoje, vivemos novamente esse contexto: complexidade política, corrupção religiosa e escassez de referências de integridade de caráter. Este livro te convida a refletir, meditar e se alinhar ao coração do Pai, que quer preparar aqueles que serão os líderes da vinda do Senhor. Então, Jesus, quando ele nasceu de Maria, acho que todos aqui, né, já conhecem a história de como foi, acho que todos compreenderam a complexidade daquele momento. Então, uma religião, que era o judaísmo, que deveria ter um sumo sacerdote, na verdade tinham dois, e toda uma corrupção de princípios e de valores, porque Jesus confrontou isso, e todo aquele contexto de complexidade política também, o Império Romano dominando sobre Israel. E Jesus, ele vem, quando o ministério público dele é anunciado, ele vem com uma mensagem que bate de frente tanto com a questão religiosa, como com a questão política, a questão econômica e todo aquele contexto. E todo momento que as pessoas tentavam naturalizar aquilo que Jesus falava, a resposta era: o meu reino não é deste lugar, o meu reino não é daqui. E depois ele falava: o reino está dentro de vós. Então ele sempre estava trazendo a ideia de que, olha, não tente compreender as coisas com uma mentalidade judaica, nem com uma mentalidade grega, nem com uma mentalidade romana. Se você for pensar com uma religião judaica, você não vai compreender o reino de Deus. Se você for pensar com uma filosofia da Grécia, você não vai compreender as palavras de Jesus. E se você for pensar com a justiça romana, com a mentalidade jurídica dos romanos, você também não vai compreender a justiça de Deus. Porque não fazia, no contexto de justiça dos romanos, não fazia sentido um homem inocente ser condenado e ser crucificado, sendo que ele não tinha cometido nenhum crime. Não fazia sentido. Não fazia sentido para a mente dos gregos, a sabedoria dos gregos, as palavras que Jesus falava, de que ele ia derrubar o templo e ele ia reerguer em três dias. Os judeus não reconheceram, que eram os religiosos, eles se utilizavam da palavra, que eram as Escrituras, e mesmo quando Jesus estava diante deles, através da leitura das Escrituras, da compreensão da lei, eles não conseguiam reconhecer que era o próprio Jesus que estava na frente deles, o Filho de Deus. Então, quando Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, quando as pessoas diziam que ele era o Filho de Deus, os judeus chamavam isso de blasfêmia. Então, ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo. Imagina quão era... Naquela época não tinha internet, não tinha tanta distração tecnológica como existe hoje, mas a complexidade da circunstância era tão grande como a de hoje. Agora vamos trazer o contexto para hoje. Nós temos uma mensagem de várias linhas cristãs que dizem e falam a mesma coisa, de que Jesus é o Filho de Deus, mas uma compreensão, alguns uma compreensão filosófica, uma mente da Grécia, alguns com uma mentalidade capitalista,
como se o reino fosse algo financeiro ou monetário. Alguns com uma mentalidade de justiça de Roma, que é, isso não é justo, isso não é certo, ou seja, a justiça própria. Eu mereço ou não mereço, sendo que a salvação é pela graça, não é pelo merecimento. E aquela mente, que é a mente da incredulidade, que é a Grécia, que é aquele raciocínio, é a filosofia. Então, quando você fala das coisas da fé, por exemplo, eu vou entrar aqui para a gente trazer para esse entendimento do dízimo, ou do retorno, ou do reconhecimento, da gratidão, da oferta, a complexidade disso, porque é uma revelação espiritual. Se você trabalhou esse mês 40 horas por semana, 4 semanas, vamos colocar um mês de 4 semanas, trabalhou 160 horas, você deu 160 horas da vida que Deus te deu para você receber um valor. Então, quem é empresário vai fazer as contas. Eu trabalhei 10 horas por dia, trabalhei 6 dias por semana, né? Trabalhei tantas horas, 200 horas eu trabalhei nesse mês. Faturei 15 mil reais. Você trocou 200 horas da vida que Deus te deu por 15 mil reais. Certo? Quando você tira 10%, 11%, 12%, estou dizendo em 10%, mas você tira daquilo e você oferta pela fé, crendo que você está entregando aquilo para o Senhor, reconhecendo que Ele te deu a vida, que Ele te deu a saúde, que Ele te deu condições de trabalhar, que Ele abriu porta de emprego, que Ele te deu sua profissão, você não acha que você está indo para a cruz? Você está dando a sua vida. Quanto vale uma hora da sua vida? A gente só sabe quanto vale uma hora da nossa vida quando ela está acabando, né? Porque enquanto a gente vive e não sabe quando ela vai acabar, às vezes a gente passa um dia todo, que são 24 horas, e a gente não tem noção de quanto vale uma hora da minha vida. Mas quando você reconhece que Deus é o provedor da sua vida, Ele te deu o ar que você respira, e você vende Ele, porque você vende. Quando você acorda e vai trabalhar, você chega para o seu patrão e fala, hoje eu vou vender 8 horas do meu serviço para você. Você me paga tanto e me diz o que fazer. É assim ou não é? Então, quando você vai lá e dá os 10%, vou dar um exemplo. Você acha que você está dando dinheiro ou você está dando sua vida? Não está dando dinheiro, você vendeu sua vida. Aquele dinheiro representa X horas da vida que Deus te deu, que você não viveu para você, mas você viveu para o seu patrão. É ou não é? Então, quando você foi batizado, Romanos 6 diz que quando você foi batizado, você foi crucificado com Cristo. Não foi? E quando você saiu das águas, você renasceu. O mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitou você, não é? E o que Paulo fala para Timóteo? Sofra comigo. Sofra comigo. Ou seja, quando você começa a viver pela fé, você começa a participar das dores. Porque a tendência, quando a gente começa a compreender a graça, é que a graça é uma palavra poderosa, é uma palavra bonita, mas dá uma ideia de alívio. Mas a graça, ela te coloca numa morte do eu. O poder da graça, na verdade, é para te matar. Já parou para pensar nisso? O poder da graça não é para fazer você viver. É para você morrer. Porque quando você morre, Cristo nasce em você. Então, quando eu vou e me coloco na cruz, Romanos 12, eu entrei sem perceber, ó. Versículo 2, vou 1 e o 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa aqui é a NVT. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Entreguem seu corpo a Deus. Em algumas traduções aí está sacrifício vivo, não está? Então, eu estou dando um exemplo do dízimo, mas nós vamos falar da fé, da jornada da fé. Quando você está dizimando, sabe o que você está fazendo? Você está morrendo. Porque você está pegando uma parcela da sua vida e colocando lá na cruz. E quando você morre, quem é que vive em você? Quem disse isso? Paulo, em Gálatas. Não sou mais eu quem vivo, porque é Cristo que vive em mim. Então, esse livro e a jornada de Paulo, ela mostra um processo
em que você começa a jornada sendo você, mas você termina a jornada resplandecendo Cristo. É ou não é? Quando eu nasci de novo, eu falei hoje para o pastor José Carlos, quando eu nasci de novo, eu entendi rapidamente, nas primeiras semanas, o que tinha me levado para o fundo do poço. Eu. Era o meu eu. Era o meu orgulho, a minha forma de pensar, as minhas convicções erradas, a minha desonra. A desonra ela está dentro do orgulho, porque o orgulho é que manifesta o comportamento de desonra, porque a honra é um caráter. A honra não é uma moeda que eu troco, eu honro para receber. Não. Ou você é, ou você não é. E se você não é, tem jeito de se tornar. Como? Forjando Cristo. Cristo sendo forjado em você. Porque ele se fez vergonha, porque Cristo, ele se desfez da glória. Ele era em honra. Ele se fez, Filipenses 2, se desfez toda a glória e se humilhou. Para quê? Para que você recebesse o caráter dele, pudesse receber. Porque nós não tínhamos como receber o caráter de Cristo sem que ele passasse pelo que ele passou. Então ele veio como homem, se humilhou. É porque assim, quando a gente entende as coisas na mente, a gente fica assim impressionado. Mas quando aquilo é revelado no Espírito, o cérebro não alcança. Porque você já parou para pensar Deus se fazer homem. Aí você pergunta, para quê? Ele se fez homem, Deus se humilhou. Ele se humilhou, porque ele se tornou homem. E homem, ele se tornou, Deus se tornou servo dos homens, de todos. Se fez menor do que todos. Ele pegou toda a deformidade humana, tudo que tinha de um homem de maldição, ele levou sobre si. Ele foi pregado como maldito. Aí você sempre tem que, eu penso hoje que a tecnologia e as informações podem nos ajudar, mas na maioria das vezes tem o objetivo de nos distrair e nos deixar confusos ou com uma mente cauterizada. Porque a gente tem que começar a meditar na palavra de uma forma inteligente. Espera aí, mas qual é o objetivo disso? Jesus se humilhou. O pastor sempre eu vejo ele pregar aqui, justiça de Deus, salvação, graça. Mas o que Jesus recebeu quando ele passou por esse processo? Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. E ele despojou todos os principados e todas as autoridades. Ele está acima de toda a autoridade, de tudo. Tudo foi restaurado nele. Mas o processo de antes? Porque a gente não fala do processo de antes. A mesma coisa para a nossa vida. Então, quando eu fui salvo pelo Espírito Santo, eu compreendi. Eu falei, não, peraí, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou exaltando a minha vaidade. Eu estou exaltando o meu orgulho. Eu estou dando valor a coisas que me tornam cada vez mais animal e não cada vez mais espiritual. E aí eu quis compreender a jornada. Senhor, eu quero compreender a jornada. Porque quantas pessoas eu conheço que elas têm boas intenções, elas têm vontade de andar na verdade, elas querem fazer a coisa certa, mas tem pessoas ensinando tudo errado. Enchendo a cabeça delas de informação, enchendo a cabeça delas de conhecimento. A cabeça da pessoa, se você sentar com ela e ela for falar tudo que ela sabe, é muita informação. Mas ela não consegue transformar aquilo numa prática de um comportamento de fé que vá realmente transformar a vida dela e fazer isso aqui que o Paulo está falando. Então, se ele está falando de sacrifício vivo, culto racional em algumas traduções, é uma decisão sua. Alguém te constrangeu, se alguém te constrange a congregar, se alguém te constrange a ofertar, se alguém te constrange a dizimar, então não é da sua fé. Por isso que o próprio Paulo diz, nem por necessidade e nem por tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Por que isso? Primeiro, porque a fé produz o fruto do Espírito, e nela se inclui a alegria do Espírito. Quem oferta pela fé, realmente sente alegria. Sente alegria. Por isso há o desejo. Por isso a pessoa recebe dinheiro e ela quer. Por isso a palavra diz, melhor dar do que receber. E por isso o caráter de Deus é dar, porque ele amou o mundo de tal forma que ele deu. Então a gente precisa fazer umas perguntas. Por que o pastor está falando isso? Por que o pastor? Pastor, não estou entendendo. Posso tomar um café com o senhor para conversar sobre isso? Por quê?
Por que essa alegria de dar? Por que toda hora fala que é melhor dar do que receber? Porque o comportamento daquele que anda na carne, na obra da carne, é o qual? Egoísmo. Me dá. E o fruto do Espírito? Te dou. É ou não é? Porque Deus, nós precisamos compreender o caráter de Deus. Porque às vezes, claro, aqui fala, nós precisamos de referências humanas, nós precisamos ser pastoreados. Existe um formato no corpo de funcionamento, existe isso. Mas eu preciso compreender o caráter de Deus, porque aí eu vou me apoiar nisso. Por exemplo, se o caráter de Deus é dar, e eu não sinto alegria em dar, tem uma coisa que eu preciso entrar mais na fé. Eu preciso produzir pela fé esse fruto do Espírito na minha vida, que é amor, que é você amar a tal ponto de você sofrer pelo outro, que é o que te leva a interceder, que é o que te leva a ver uma pessoa sofrendo e você ajudar ela, que é você ver uma pessoa que precisa e você fala, eu não posso ver, tendo e me omitir. Esse comportamento, ele vem de Deus, é pela graça. Mas ele fala aqui, é um sacrifício vivo, é uma decisão, é um culto racional. É você. Deus te deu condições de dizer, eu vou fazer isso, eu vou entrar nessa jornada de fé. Então, quando eu perguntei para Deus, eu quero entrar nisso, a jornada que ele me mostrou é a jornada de Jesus, que é o primeiro exemplo que a gente tem que seguir, que ele, sendo Deus, se desfez. E ainda, ele andando como homem na terra, ele não usurpou ser como Deus. Quando foi? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não, mas eu estou aqui como homem. Eu não vim como Deus. Eu me desfiz. Ah, mas se você é filho de Deus, não. Eu vim como homem. Eu vim sofrer, eu vim submeter. E assim Jesus foi passando todos os processos. Cada vez que ele encontrava uma circunstância, uma situação, se cumpria uma palavra, que é muito bom meditar em Isaías 53. Porque fala do que Jesus iria passar, homem de dores, foi rejeitado, não é assim? Levou sobre si todas as doenças e enfermidades. E quando Jesus chegou no fim da carreira aqui na terra, da missão, ele já tinha passado pelo processo de humilhação, ele já tinha passado pelo processo de servir a todos, mas ainda não era suficiente, porque ele levou no corpo dele toda a machucadura, toda a maldição, tudo aquilo que estava destinado para o homem, ele levou no corpo dele. Sendo inocente, ele podia receber isso no corpo, essa oferta perfeita, porque ele foi o ofertante e ele foi a oferta. Quando ele foi pregado na cruz e ele morreu por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou, aí ele recebeu autoridade. Então, qual é o processo para nós? Vamos ver se a gente consegue enxergar isso na vida de Paulo. Paulo, ele é um homem que, desde novo, ele é de Tarso, onde hoje é a Turquia. Ele vinha de uma família tradicional, descendência de judeu, da tribo de Benjamim, e ele foi enviado para ser preparado e capacitado para ser um mestre, para ser um doutor. E ele foi aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais influentes do Sinédrio, alguém respeitado, com influência, status, todas as condições ali da sociedade, da religião, em que, se fosse hoje, a gente quisesse mandar nosso filho, não sei, mas talvez ainda seja aí Harvard, né, Stanford, mandar para esses lugares para aprender com algum professor desses lugares. Paulo foi para isso, foi enviado para esse contexto. Ele aprendeu desde pequeno a lei. Nota-se, pelo que falam de Paulo, a história e a Bíblia fala que ele era uma pessoa diferenciada, ele tinha uma mente genial, ele aprendeu não só a lei, mas ele aprendeu filosofia, ele aprendeu história, ele aprendeu outras coisas, aprendeu línguas, aprendeu várias outras línguas. E depois, quando ele cresceu, ele ainda não era a idade, ele ainda não tinha idade para ser do Sinédrio, mas a genialidade dele o colocou naquela posição, a ponto dele ter autoridade ali no meio para caçar os cristãos. Ele disse que ele tinha carta, ele tinha autorização para prender, para matar, para torturar, ele fazia o que ele queria, ele tinha autorização. Então, você acha que Paulo era uma pessoa influente? No meio ali, vamos parar para pensar, né? Isso eu vou falar, a gente tem que entrar dentro do contexto. Ele era uma pessoa de muita influência. O que ele falava tinha poder ali no meio daquela sociedade. Tanto dentro da religião quanto dentro da política. Porque a religião era meio mesclada ali com a política naquela época. Aí o que aconteceu? Quando Jesus apareceu para Paulo, a Bíblia mostra
que ele já viu Jesus como Senhor. Entende-se, principalmente pela palavra do original, que ele realmente reconheceu como Senhor, e o Senhor é dono da vida. Quando você diz que alguém é Senhor, é porque ele é dono, é ou não é? E o que aconteceu com Paulo? Vocês aqui, vamos parar para pensar. Vocês acham que Paulo tinha condições, ali naquele momento, por todo o conhecimento que ele tinha, da vida, de ciências exatas, de ciências sociais, de línguas, de tudo. Vocês acham que Paulo tinha condição já de sair pregando? Tinha. Tinha para a ideia natural que a gente tem das coisas. Porque às vezes a gente pensa que é a inteligência do homem que prega o evangelho. E não é. Por isso que Paulo já saiu, ele foi lá com Ananias, encontrou Ananias, Ananias batizou ele voltou a ver, e ele já saiu com aquela ânsia. Porque ele falou, agora eu entendi. E ele pegou aquela inteligência dele, que foi dado, toda a oportunidade dada por Deus, para ele chegar até aquele todo conhecimento. O que Paulo fez? Foi tentar pregar. Quem já leu em Atos ou as cartas, percebe que ele não conseguiu, por muitos anos, exercer o ministério dele. Já perceberam isso? Por que Deus não deixou? Ele não era o homem mais capaz. Será que Paulo não era o mais capacitado dos apóstolos? E por que Pedro já estava pregando, exercendo o ministério? Ah, não, porque ele andou com Jesus. Sim, mas Pedro era meio iletrado. Andou com Jesus, mas ele não tinha 10% do conhecimento de Paulo. Autoridade no meio da sociedade. Pedro não tinha. Paulo tinha. Pedro, você acha que Pedro conhecia a lei do jeito que Paulo conhecia? Você acha que tinha algum outro apóstolo ali que era mais inteligente do que Paulo? Você acha que tinha alguém mais capacitado ali do que Paulo? E por que Deus não deixou Paulo pregar? Já parou para pensar? Paulo foi 3 anos para a Arábia. Depois voltou. Passou umas situações lá, o que aconteceu? Sumiu de novo. Foi para onde? Para Tarso. Quantos anos? Varia, 10, 11, né? Depende do historiador, 11 anos. Ele mesmo fala em Gálatas lá. Somando os 3 com 11, 14 anos. Depois de 14 anos, para pensar, depois de 14 anos, Paulo, eu acredito que Paulo, com certeza, nesses 14 anos, ele deve ter tentado. Nós vimos na Bíblia algumas experiências onde ele tentou, teve que fugir. Depois Deus levou ele para Tarso, desapareceu. Tanto que eu não sei, eu nunca li nenhum livro que conta o que Paulo fez nesses 11 anos em Tarso. Pode ser que exista, algum historiador, eu não conheço. Alguém que conhece algum livro que fala Paulo em Tarso ficou fazendo isso? Não tem. Deus desapareceu com ele. É claro que Deus foi ter uma experiência de revelação, para ele pegar, ele conhecia toda a Torá, e ele começou a ver Jesus ali na revelação, Deus foi dando a oração no Espírito, e Deus foi se revelando, concorda? Só que tinha uma coisa que tinha que morrer em Paulo, o eu dele. Era o que atrapalhava. De repente, Barnabé aparece, se lembra, foi buscar Paulo em Tarso, trouxe Paulo para onde? Para Antioquia. Igreja, tendo um avivamento, precisava de mestres, aí chamou Paulo, juntou o pessoal e começou a edificar a igreja. De repente, chegou todo mundo lá orando e jejuando, aprove a Deus, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé e enviou Paulo para o propósito dele, depois de quantos anos? Quando a gente lê aqui, vamos abrir aqui em Gálatas. Paulo diz assim, no primeiro versículo. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado, não por um grupo de pessoas. Deixa eu pôr a versão aqui mais. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu si mesmo por nossos pecados. Então, presta atenção como ele falou. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Nesse mesmo texto, capítulo 1, depois capítulo 2, Paulo vai diante de Pedro e ele diz que João, Pedro e Tiago reconhecem a graça que está em cima
a graça que está sobre a vida dele, e reconhecem que a graça é aquilo que ele está dizendo. Vejo que a mesma graça está na minha vida para os judeus, está na sua vida para os gentios. Ou seja, aquele que Jesus constituiu, o apóstolo, coluna da igreja, junto com João, junto com Tiago, reconheceram o ministério de Paulo. Então, ele diz aqui, por que eu quero mostrar o que ele falou? Eu, apóstolo, não por homens. Só que você tem que ler as cartas de Paulo em ordem cronológica. Você pega a primeira carta que ele escreveu, depois a segunda, depois a terceira, e você vai vendo quem é Paulo escrevendo no começo e quem é Paulo escrevendo no final. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, você pega capítulo 1 Timóteo. Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você tem que pegar todas as cartas de Paulo, em ordem cronológica, e você vai ver que durante um período da vida de Paulo, ele diz, eu, apóstolo. Depois Paulo começa a passar por cadeias, depois Paulo é apedrejado, depois ele é abandonado, ele fala para Timóteo que ninguém foi em favor dele para defender ele diante de César, e ele foi passando por processo de quebrantamento, de humilhação. E o que chega um determinado momento que Paulo diz? Eu, dos apóstolos, o menor. Ele já se viu de outra forma. Sabe por que ele se viu? Porque quanto mais você vai entrando diante da luz de Cristo, ele vai mostrando quem você é, que é assustador, mas quanto ele te ama. É isso que transforma, é o amor. Não é a lei, porque em Hebreus diz que a lei não pode aperfeiçoar o homem. A Bíblia diz que a lei não salva e não aperfeiçoa. O que aperfeiçoa? Não é a graça? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me mostra a minha deformidade. Mas Ele mostra a minha deformidade revelando o amor dEle, porque não é porque eu mereço. Por isso que fala que o amor cobriu a multidão de pecados. Só que enquanto eu não entro dentro desse relacionamento de intimidade com Deus, eu não vou ver como eu sou e como Ele me vê. Eu me vejo pecador, mas Deus me vê justificado. Por causa do sangue de Jesus. Essa é a consciência que liberta. E essa é a consciência que amadurece. Porque amadurecimento é humildade. Quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, Ele está dizendo, olha, a jornada é essa. Se a gente tivesse só essa direção, se Jesus não desse só essa direção, Ele está dizendo, olha, como é que quer aprender? Quero, então aprende de mim, que sou manso e humilde. De quem? De mim. O quê? Mansidão e humildade. Só Ele pode dar. Só Ele pode forjar isso no meu caráter. Porque se alguém me repreender e colocar jugo e colocar lei, eu não serei aperfeiçoado. Mas quando é manifesto o amor de Deus pelo Espírito, pela palavra, pelo pastor, pelo aquele que te ama, por um irmão, quando o amor de Deus, ele é manifesto na nossa vida, você é transformado. Como? A imagem e semelhança daquele que te amou. Porque o amor dele nos constrange a ponto de nos transformar a imagem e semelhança. Nós somos predestinados a quê? A nos tornar. Todos nós que nascemos de novo, somos predestinados a nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Que é como? Por que a gente tem tanta certeza que é só mansidão e humildade? Porque é a humildade que levou ele para a cruz. Não foi o orgulho, não tem aquela música que fala, o orgulho me tirou do jardim? E o que salvou? E o que não salvou? Não foi a humilhação, a humildade? Então hoje, a partir de hoje, a gente vai observar. Às vezes a gente acha que dom, tem muita operação de dons. Glória a Deus, dons são dados por Deus. E são irrevogáveis. Mas dons não aprovam, não são sinal de aprovação. Porque o chamado, o dom é característica do chamado. Mas o caráter é característica da aprovação. Então Deus não te aprova pelos dons, porque Ele que deu. Ele te aprova pelo caráter. Por que pelo caráter? Porque você se rendeu e recebeu pela graça, pela fé, quem Ele é em você.
E isso te transformou. Então, Paulo ele vai passando por um processo. Aí eu falei o primeiro, né? Eu, apóstolo, não fui por ninguém, é eu e Deus, e só eu e Deus, não preciso de ninguém. Foi assim que ele falou? Parafraseei, né? Aí ele foi vivendo um pouquinho no meio da graça, e ele foi perceber, não é bem assim do jeito que eu pensava, né? Então, assim, dos apóstolos, eu sou o menor. Já diminuiu um pouquinho. Ele já entrou, a graça operou na vida dele de tal forma que o coração de Jesus foi fluindo dentro dele, ele foi compreendendo a misericórdia que Deus teve em salvar um homem que torturava cristão. Tanto que ele cita isso para Timóteo. Ele fala que ele conheceu a misericórdia quando ele vê em Deus, aprove a Deus salvar e revelar a misericórdia de Deus na vida dele, pelo que ele sabia que ele começou a lembrar do que ele fazia. Perseguia, matava, torturava, e ele era sanguinário, ele era cruel, ele não só cumpria a ordem, ele cumpria cruelmente aquilo que ele fazia. E ele achava que estava fazendo aquilo para Deus. Aí o tempo vai passando, Paulo preso, apanha de novo, e Deus opera na vida dele, ele vê salvação, até o momento que Paulo chega e diz o seguinte: olha, dos pecadores, eu sou o maior. Ou seja, sou o pior, né? Dos pecadores, eu sou o pior. Então, ele entrou um pouquinho mais na luz, ele entrou um pouquinho mais em Deus, e Deus mostrou para ele: olha, Paulo, quem é você? Mas eu não estou vendo o seu pecado, porque foi coberto. Eu estou vendo agora o sangue do meu filho. Você está justificado. Aí ele escreve: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa compreensão nos coloca nessa jornada. Então, para todos aqui, tem um chamado específico para a vida. E você vai descobrir isso ao longo da jornada. Só que esse chamado, ele está em Cristo. Então, para ele manifestar na minha vida, quem tem que manifestar na minha vida? Cristo. O meu pastor falou assim uma vez para ele, que eu falei para ele: eu não sei se o meu chamado é mestre, apóstolo, profeta, não sei o quê. Aquilo revolucionou minha vida. O seu chamado é Cristo. Seu chamado é Cristo. Entra em Cristo, que o seu chamado está lá dentro dele. Então, quando eu vou de tal forma que revela no meu espírito algo que já aconteceu no novo nascimento, que é eu me tornar um com Cristo, que já aconteceu, não vai acontecer, mas eu ainda não tenho a consciência plena disso revelada no meu entendimento. Mas quando isso é manifesto, além de eu ter certeza que nenhuma condenação há, e aí eu sou livre, porque eu sou preso no pecado enquanto eu tenho uma consciência de condenação. Mas quando é quebrada essa consciência de condenação e eu tenho a consciência de justificação, eu sou livre daquilo. Não é assim? A mesma coisa é para a plenitude da chamada. Enquanto eu acho que eu sou o que eu faço, eu não sei quem eu sou. Entendeu? Então Deus me parou várias vezes. Porque eu falava assim: eu acho que eu sou isso porque meu dom é esse. Eu acho que eu sou isso porque eu prego bem. Porque eu falo, porque eu isso. Porque eu oro, as pessoas são curadas. Eu acho que meu dom é porque eu viajo, eu sou missionário. Você entendeu? Nada, é como se fosse assim, minha consciência estava bagunçada ainda. Porque eu estava achando que o meu chamado é o que eu faço. E o meu chamado é quem eu sou. Eu sou um com Cristo. A operação de Cristo em mim é o meu chamado. Porque não é Ele que faz? O dom não é Ele que deu? Não é Ele que cura, converte, quebra o coração das pessoas, abre os olhos, não é? Então, o meu chamado é ser Cristo na terra. Não é ser o pastor Leonardo, o apóstolo Leonardo e tal, apesar que isso são funções ministeriais. Só que a unidade das funções revelam o corpo. Você imagina, vamos parar para pensar, por isso que eu falo, você sempre tem que busca trabalhar com analogias para você compreender contextos. Então, por exemplo, se chegasse um braço aqui agora e tivesse um braço aqui, você sabia falar de quem que é esse braço? Tudo bem, se tivesse esse relógio aí é do tal. Mas se tivesse só um braço aqui, de quem que é? Quem é esse cara? É um braço. Mas se a pessoa entrar aqui, você vai ver o corpo? Então a unidade, por isso que em Efésios 4 fala, que é para a unidade da fé. A unidade da igreja revela Cristo, não revela a igreja. Quando a igreja trabalha em unidade, ela não revela a igreja. Ela revela Cristo. Porque as pessoas vão ver a cabeça, elas não vão ver o corpo. Ou quando você conversa com uma pessoa, você fica olhando para o corpo dela ou para a cabeça dela? Você chama ela de José Carlos por causa do corpo ou por causa da cabeça? A identidade.
Não é o rosto? Tudo bem, tem a digital, esses fatores, mas eu estou falando em questão de identidade. Não é? Quando você vê, fala, aquele ali é o Leonardo. Por quê? Porque você fala comigo. Você fala comigo. Então, o objetivo da igreja é revelar Cristo. Não é? Eu sabendo disso, eu vou parar de tentar de ser. Aliás, eu vou parar de tentar ser. Por quê? Porque não é para eu ser, eu já sou. Você é quem? Cristo na terra. Então, o que as pessoas têm que ver em mim? Elas não podem ficar vendo o Leonardo. Porque enquanto elas estão vendo o Leonardo, é o Leonardo. E o Leonardo não morreu na cruz. O Leonardo não salvou ninguém, nem tem como salvar. O Leonardo não pode levar ninguém para a eternidade. O Leonardo não pode operar nada na vida de ninguém. Então, quando as pessoas nos elogiam pelos dons, glória a Deus, irmão. Que Deus, aprove a Deus, me convidar, pela misericórdia, a me dar uma função e me dar a ferramenta para exercer a função, que é apontar Cristo. Essa compreensão faz toda a diferença, porque a igreja está sendo vista na terra, mas as pessoas não estão vendo Jesus na igreja. Isso não é um livro crítico, não é um livro de apontar, porque quem aponta é a lei, mas é um livro que busca trazer para você uma meditação, que não é para mudar a igreja, é para cada um. O livro, eu li ele 7 vezes para revisão. Aí depois, quando terminou a revisão, eu falei, nossa, realmente não fui eu que escrevi, porque mexeu comigo. Mexeu. Porque eu comecei a entender muita coisa. Eu falei assim, peraí, eu estou esse tempo todo tentando descobrir o que fazer e como fazer, e Deus não mandou fazer nada. Ele mandou eu ser a imagem e semelhança dele. E como é que eu faço para ser igual a uma pessoa? Ué, eu preciso, em primeiro lugar, andar com ela. Segundo, honrá-la. Porque a honra, a adoração, te transforma naquilo que você adora. Por isso que quem adora pessoas se torna como elas. Quem adora Jesus se apropria dos atributos. Amor, né? Bondade, domínio próprio. Quando você vive com Jesus, não é porque você diz assim, ó, olha, eu estou andando com Jesus, e agora eu vou... Não, porque não é você que produz esse fruto. Se você começar a andar como um espiritual sem ser, é feio. É feio, não é? Porque é como se você assim, está todo mundo vendo, menos você, né? Hã? Porque a espiritualidade não vem de você. É você andando com Jesus. E aí você peca e faz errado, e tropeça, e levanta de novo. Senhor, tem misericórdia de mim, e ora em línguas, e confessa, e afirma a verdade de Deus, e confessa a verdade de Deus. E você começa a jejuar, porque você está com dificuldade, está com incredulidade, vai lá e confessa a palavra, ora em línguas, sabe o que acontece? De repente você está lá achando até que você está tropeçando. Aí a pessoa fala, cara, nossa, que peso de glória na vida daquela pessoa. Aí por causa disso você não fez nunca mais nada errado? Eu ainda faço. Só que vai menos, né? Vai diminuindo. Mas não é porque eu falei assim, ó, a partir de agora eu não vou fazer mais 10 erros, eu vou fazer assim. Não, é porque você vive com aquele que te transforma. É o amor dele que te transforma. Então, por que eu gosto muito da história de Paulo, especificamente? Por quê? Porque Paulo, ele tomou uma decisão, ele fala, olha, sacrifício vivo. Ele entendeu e ele falou, eu vou entrar nesse negócio. E ele entrou de cabeça de tal forma que o que restou de Paulo? Eu estava vendo aqui em Timóteo, ele dizendo assim, olha, vamos imaginar. Paulo fala para Timóteo, olha, não fica com vergonha de mim porque eu estou preso, não. Sofre comigo as dores. Ele falou, olha, eu sei que eu estou preso, deve estar todo mundo falando aí que eu sou um charlatão, impostor, ou que eu cometi algum crime. Mas eu, Timóteo, você sabe que eu não fiz isso. Fica comigo. Porque eu estava aqui, ó, e ninguém veio em meu favor, todos me abandonaram. Aí, quando as pessoas vão pregar dentro de uma religiosidade Paulo, é como se Paulo fosse o cara mais famoso da época. Era famoso no sentido negativo. Porque quando se ouvia falar dele, aquele lá que foi apedrejado, aquele que está preso, aquele que passa fome, aquele que... Aí a pessoa diz assim, prosperidade, riqueza, tudo isso está dentro da vida com Deus, de acordo com o propósito. Por isso que Paulo falou em Filipenses. O que Paulo falou em Filipenses? Que ele já tinha passado fome. Que ele sabia que Deus supria ele em qualquer circunstância. Quando ele não tinha, ele era suprido. Quando ele tinha, ele era suprido. Sabe por quê? Porque ele não era o que ele tinha, ele era o que ele era. Se eu entender que eu sou rico, revelado, eu não vou me sentir rico de acordo com minhas posses. Eu vou me sentir rico por quem eu sou filho.
Eu até conto uma historinha assim, o cara estava de avião, passando lá na Amazônia, aí o avião caiu. O avião caiu no meio da Amazônia, nem índio tinha no lugar que ele caiu, de repente ele não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, o avião lá, ele sobreviveu. Ele deixou de ser filho do bilionário? Porque ele estava sem roupa. Era uma circunstância, mas quem ele era? O filho do bilionário lá de São Paulo. É a mesma coisa, talvez você esteja passando por uma circunstância momentânea, que vai se tornar peso de glória, só que a consciência que você tem em Deus é nele, porque se você colocar sua consciência nas suas posses, você vai se tornar um ganancioso. Quando eu coloco a minha consciência de riqueza nas coisas, eu vou me tornar ganancioso. E quando faltar, eu vou entrar em desespero, porque eu não estou apoiado na fé em Jesus. Que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a fé de Paulo era apoiada em Jesus, não era na circunstância. Por isso que muitas vezes as pessoas naufragam na fé. Porque quando vem uma tribulação, quando vem uma dificuldade, ela esquece quem ela é, ou ela nunca entendeu quem ela é, e aí ela acredita na circunstância. E ela fala, cara, eu pensei que eu era rico, mas eu estou vendo que eu não sou. Pronto, ele nunca achou e nunca foi. Porque a consciência de riqueza, de prosperidade, de saúde, ela está em Cristo e ela é absoluta. Não tem mesmo que você falar assim, eu não quero ser. Mas se você nasceu de novo, você é. Se você falar, mas eu não quero, eu não concordo com isso, não te torna pobre, porque se você nasceu de novo, você é filho, é uma condição que você foi dada. Vou dar outro exemplo. Se você nasceu em Balneário, e de repente você fala, eu não gosto dessa cidade, eu sou contra, eu acho que tudo aqui está errado. Faz você ser natural de outro lugar? Então, mesmo que você mude para a Alemanha e troque sua nacionalidade, tire um passaporte alemão, você nunca vai deixar de ser, como é que chama quem nasce aqui? Como que é? Balneário Camboriense. Nunca vai deixar. Não tem como. Se você chegar lá e falar, mas eu troquei minha nacionalidade, mudei meu nome agora é alemão, meu passaporte é alemão, mas você nasceu em Balneário, você é balneariense, Balneário Camboriense. A mesma coisa, eu nasci de novo. Olha, eu estou passando dificuldade, Paulo, estou preso, apanhando, humilhado, estou numa condição aqui, todo mundo me abandonou, ninguém mandou oferta para mim, eu estou aqui, só Deus sabe. Muda quem ele é? E ele entendeu isso. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Agora, por que esse livro? Livres na vinda do Senhor. Vou até contar o que aconteceu. Chamava Líderes na vinda do Senhor. 2 vezes veio da editora errado, Livres. E no dia que veio a segunda vez errado, eu tinha meditado na palavra de manhã, quando Pilatos disse assim, o que eu escrevi está escrito. Lembra? Que ele disse assim, foram falar para ele que ele tinha que mudar lá, porque colocou o rei dos judeus, ele disse, o que eu escrevi está escrito. E eu falei para a moça, moça, o que está escrito, está escrito. Porque, o propósito era esse, livres. Só que no final juntou e ficou, líderes da vinda do Senhor é o objetivo. Porque primeiro você precisa ser livre. Como que você vai ser líder se você não for livre? Porque alguém que tem uma mente de condenação, alguém que tem uma mente presa na lei, alguém que não tem a revelação de quem ele é, a identidade de quem ele é, de filho, aquele que não tem manifesto a consciência de quem ele é em Cristo, a identidade, ele não tem ainda a maturidade para manifestar aquilo que Deus tem para ele. Porque a maturidade, ela é a plenitude. Paulo, Pedro, João, todo mundo teve as suas imaturidades, seus processos, mas a plenitude, ela está na maturidade. O maduro continua errando. Mas o maduro, ele tem uma identidade revelada. Ele não se comporta baseado no que ele faz. Ele não é o que ele faz. Ele é a revelação de Cristo na terra. Porque a Bíblia diz que nós somos. Não tem jeito de eu falar, não, mas eu não sou Cristo na terra. A Bíblia diz que você é. Você vai acreditar na sua convicção mental ou você vai acreditar no que a palavra está dizendo? E se você é Cristo na terra, o que é que as pessoas têm que ver em você? Eu até falo isso. Às vezes você olha para algumas pessoas que elas estão sempre tropeçando em alguns sentidos. Mas por que você consegue ver Jesus nela? Porque você vê a graça operante. Porque você vê que ontem era 12%. Agora é 11,5%. Depois você vê a graça operante na vida dela. Porque muitas vezes tem pessoas que têm comportamentos explícitos de erro, não é?
Tem pessoas que têm algumas coisas mais internas. Mas todos nós estamos no mesmo processo. E aonde eu vejo a graça operante? Nisso que eu falei. Paulo não deixou de errar, de tropeçar, às vezes até de falar besteira que não está escrito aqui, ou de errar nas suas decisões, na forma como ele fez as coisas. Mas você vê um Paulo no começo, você vê um Paulo no meio, e você vê um Paulo no fim, que é antes dele morrer, que ele escreve, que ele estava entregando a vida dele, porque ele entendeu também que ele não estava sendo morto, ele estava entregando a vida dele. Porque todos os dias, quando você decide, Jesus falou, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, todo dia você morre. Um pouco. Quando você faz algo que é contrário a você e é a verdade revelada. Volto novamente na questão do dinheiro. É morte. Congregar é morte. Sabe por quê? Porque tem dias, é um ambiente gostoso, mas tem dia que é muito melhor ficar em casa. Mas você é corpo, não é? Então a minha mentalidade individual morre, e aí vem a mentalidade coletiva de Jesus, de corpo. Aí você vai, porque você faz parte de algo vivo. Então, quando você aplica a sua fé dentro da palavra, você está morrendo para aquele homem. Porque sabe quem é o homem antigo que morreu lá no batismo? Vai lá em Gálatas que vai dizer quem é aquele homem. É o homem que tem inveja, é o homem que é adúltero, é o homem que tem ciúme, não é? É o egoísta, individualista, não é assim? Só pensa em si mesmo. E qual é o homem que nasceu de novo? Aí você vai lá no fruto do Espírito. Amor, bondade, domínio próprio. Não é assim? Então não é tão difícil eu observar. E não é para observar a vida dos outros, é para olhar para a minha. Não é tão difícil. Quando passaram anos e anos e anos e eu não compreendia, falava assim, olha, eu já li, já assisti vídeo, já oraram por mim, eu já entendi isso, entendi aquilo. E tem uma chavinha que precisa virar. Porque faltava consciência revelada de que é quem eu sou. Não é o que eu faço. Não é o que eu tenho. Você já parou para pensar? O que aconteceu com Paulo? Ele ficou preso 1/3 aí do ministério dele. 1/3 do ministério ele ficou preso. Será que hoje a gente soubesse de Paulo preso lá em Blumenau, a gente teria ele como alguém bem-sucedido no ministério? Eu, sinceramente, acho que não. Eu falo, ixi, que cara lá caiu. É ou não é? Então, tem alguma coisinha na nossa vida que eu acredito que Deus está nos chamando para alinhar e compreender. Porque em momento algum, não ter é sinal de Deus, ter é sinal de Deus. Não é nisso. É na identidade em Cristo. É essa que é a diferença. Quantas vezes eu já ouvi fulano falar assim, fulano é de Deus porque é próspero. Mas por que ele é próspero? Não, porque ele é rico. Beleza. Aí depois, e fulano? Fulano é de Deus não. Por quê? Não, porque ele é pobre. O conceito exterior das coisas. Mas a prosperidade, ela nasce primeiro aonde? Na identidade. E ela se manifesta em quê? Em riqueza. Por quê? Porque o rico e o próspero, tendo ou não tendo, ele não sente falta de nada. E ele não sentindo falta de nada, ele não se torna escravo das coisas, mas ele é senhor das coisas. Por isso que ele pode usar autoridade, porque ele é senhor. Por que tem pessoas que não têm autoridade naquilo que elas falam e naquilo que elas ensinam? Porque elas não são senhor do que elas falam. Senhores, por exemplo, se eu sou senhor do que eu falo, eu vivo aquilo que eu falo, pela fé. É ou não é? E aí não vai transformando? Porque, às vezes, a mudança de algumas pessoas, elas não são instantâneas. Sai daqui, nossa, concordo, eu ouvi essa palavra, recebo, crie, puf, tal. Não, ela entrou num processo. A fé dela, ela recebeu uma unção e um poder para ela andar naquela verdade. E aí é um processo. E o sinal da graça operante, da unção operante, é o processo. É você falar assim, nossa, depois daquela vez que eu entendi aquilo, olha, toda semana você vai... Igual academia, né? Toda semana você vai vendo, você vai vendo. De repente, você se olha e vê uma mudança brusca e você esquece que ela não foi brusca. Ela foi semanal. Amém? Então, se você entendeu isso que você recebeu hoje e você deseja, porque eu creio que você deseja, até porque você congrega, primeiro sinal de que você quer Deus, eu acredito que é congregar pelo seguinte, por um motivo só. Porque chega um determinado momento que você começa a pensar as vantagens de congregar. Né? A gente congrega quando a igreja vai enchendo, aí vai tendo mais problema, não é? Aí você começa a ter problema com o irmão, você tem um irmãozinho que é mais difícil, o outro que é fofoqueiro, o outro que não é assim.
Aí, aonde que entra tudo isso que a gente falou? É o forjar. Porque Deus, a gente falou aqui de humildade, falou de amor, não falou? Fruto do Espírito, bondade. Aonde que isso vai ser desenvolvido sozinho? Quantas situações que eu passei, que vocês passaram, que a gente disse assim, não tem como perdoar, não, dessa vez não dá. E aí você vai e passa um tempinho com Deus, de repente você, nossa, e ainda você ainda consegue ver a graça na sua vida, porque você foi perdoado. E aí você consegue ter essa consciência de perdão para você poder perdoar. Então, como é que eu vou dizer que um ambiente onde estão pessoas nascidas de novo, filhos de Deus, convivem, não é um ambiente para mim? Como é que eu vou dizer que eu vou conseguir me tornar humilde se eu não consigo me sujeitar a ninguém? Se eu não consigo sentar e ser corrigido? Se eu não consigo sentar e ser contrariado? Se eu não consigo falar com uma pessoa, com um pastor que pensa diferente, e ele vem e fala para mim, não, Léo, isso está errado. Não é assim que faz. Ah, não vou lá não, que aquele pastor isso, aquilo, aquilo outro. O que eu sempre falo é o seguinte, ore a Deus e peça a Deus que te coloque num lugar onde Deus realmente tem o coração daquele homem. Porque se Deus tiver o coração daquele homem, até quando ele errar, ele acerta de um jeito, porque a circunstância que você é colocado te muda. Quantas vezes a gente quer mudar a pessoa e a gente quer mudado? E como é que eu vou ensinar alguma coisa a alguém se eu não sou ensinável? Eu até falo assim, ó, eu vou usar isso aqui para vocês assimilarem algumas coisas que todo mundo aqui já deve ter ouvido na internet e em muitos lugares. Geralmente, as pessoas que pregam que você não precisa de líder, que você não precisa de pastor, que você não existe apóstolo, não existe nada disso, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, que você não precisa ser ensinado, que o Espírito Santo somente te ensina, que você tem... Todo mundo que prega isso, observa, eu falei, observa, não precisa crer no que eu estou falando, observa. No final, ela vai querer que você seja ouvinte dela e aprendiz dela. Então, chega para essas pessoas e diz assim, por que você quer que eu ouça algo de você, se você mesmo está dizendo que eu não devo ouvir nada de homem nenhum? Por quê? Por que você quer me corrigir, se você diz que ninguém pode corrigir ninguém? Se não existe autoridade espiritual, por que você quer ser a minha? Pronto, acabou a conversa. Então não tem a ver com o que eu acho. Tem a ver com uma circunstância. A hipocrisia dos fariseus, que Jesus, o que foi que Jesus retalhou? Ele teve paciência e amou tudo, mas ele retalhou a religião, a hipocrisia. Porque, peraí, você fala uma coisa para as pessoas, você faz outra para a sua vida. Então, quando alguém vier falar para você assim, olha, irmão, num negócio de igreja, de congregar, de pastor, de autoridade, você não existe isso, ouve a pessoa. Quando ela terminar, você fala assim, bom, igual eu vou até contar para você entender. Eu li uma vez um livro de Nietzsche, aquele filósofo alemão, ele diz assim no livro, não existe verdade absoluta. Eu fechei o livro, falei, então se não tem verdade absoluta, eu vou escutar. O que você está falando também é besteira. Eu vou escutar um filósofo que está dizendo uma verdade que ele mesmo disse que não existe. Pronto, fechei o livro e não li mais. A mesma coisa a pessoa. Não. Ah, é legal, irmão. Então é o corpo de Cristo é assim. Ninguém, é só o Espírito Santo e tal. Então a gente também nem precisa se falar mais, né? A gente não precisa se falar mais, porque eu vou falar com o Espírito Santo lá, você fala aí. É ou não é? Olha, Deus me deu uma revelação, eu vou te falar. Não, fala não. Deixa que ele vai falar para mim. Não é para ouvir homem. O livro, eu acredito que, agora já finalizando, que meu objetivo, quando eu comecei a tentar escrever e não sabia como, e depois a minha esposa sempre me apoiando, a gente viu Deus dando picadinho o material, é fazer as pessoas refletirem. O livro não tem o objetivo de falar, lê isso aqui, que isso aqui é a verdade para a sua vida. Não, é para você começar a pensar nessas coisas igual aqui agora. O fulano está falando para mim parar de ir na igreja. Porque ele disse isso, espera aí. Aí você começa... Porque, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão com dificuldade de reflexão, de meditação. É tudo muito assim. Tal pessoa falou, eu repito. Aí eu assisto uma pregação, nossa, aí eu vou lá para a Júlia, repito. Eu não peguei aquilo lá. Eu aprendi isso quando a gente morava no sítio, né? Pego às vezes eu assisto uma pregação e fico ali um tempão naquilo ali. Ouvindo aquilo ali, aplicando a fé naquilo ali, colocando aquilo numa realidade da minha vida, aquilo vai produzir algo, vai produzir uma... Quando eu vou falar, eu já vou falar da teoria, da prática e do fruto. O pastor vem aqui, fala da confissão, pega aquilo. Teoria.
É a palavra de Deus, mas é algo que você não conhece na prática. Pratica, tornou um fruto. Quando tornou um fruto, você é mais maduro e agora você tem mais autoridade, agora você tem mais unção dentro daquilo que Deus te chamou. Aí você vai lá, olha como que é uma jornada mesmo. Aí você vai lá, ele falou sobre isso. Aí você vai lá, uma semana, 2 semanas, tal, prática, isso aqui, faz, tal. Puf, aí um fruto na sua vida. Autoridade, unção, maturidade, fé edificada. A mesma coisa, você vai fazendo. Quando chega um determinado momento, quando você vai falar por que tem autoridade, por que tem peso, por que tem unção naquilo? Porque é o fruto, porque é uma realidade. Não é uma coisa que eu entendi, o pastor da casa que dia me falou, eu entendi, agora eu vou falar para a Júlia. Aí ela vai entender, entendi também. E você viu tanto de gente que está entendendo as coisas, mas não está saindo nada? É por causa disso. O pastor da igreja, a Bíblia chama de anjo, em Apocalipse. O apóstolo, que Deus dá o fundamento, para ele plantar o fundamento. Depois a operação do pastor, depois do evangelista, do mestre. Todos têm uma função. E se eu não considerar... Por que Jesus falou, aquele que recebe um profeta tem galardão de profeta? Porque quando você identificar a unção do mestre falando, o que você recebe? Galardão daquilo. Você recebe ensino daquilo, você recebe unção daquilo. Unção é o poder de andar naquilo. Quando você vê o pastor cuidando da sua vida, ele tem unção para isso. Quando você recebe o cuidado, você é curado. Por que tem gente que é pastoreado e não é curado? Porque ele não recebe aquilo que o pastor está falando como de um pastor. Se ele receber como um irmão, ele vai ser fruto do irmão. Galardão de irmão. Se eu sentar com um pastor que Deus trouxe para falar comigo, para cuidar de mim, para trazer cura para minhas feridas, e eu olhar para ele e falar assim, meu irmão, porque ele é irmão no corpo, mas de função ele não é, é outra. Aí eu trato ele só como um irmão, a unção que eu recebo é de irmão. Não é de pastor que tem a unção para curar as feridas, para cuidar, não é assim? Aí quando você vai no apostolado, o apostolado destrava, dá destino. O apostolado trabalha na chamada, na vocação da pessoa. Mas eu falo, não, eu sei que ele é apóstolo, mas no meu coração, na minha fé, no meu entendimento, é meu irmão. Eu trato ele de irmão. Eu não absorvo a unção da função. O que acontece? Não ando. Aí eu fico tentando produzir em cima do meu dom. Não manifesto o meu chamado. Porque você não tem a função dele como algo que fez a operação na sua vida. Então, se você entender isso a partir de hoje, quando você sentar com o mestre tem palavras para você que mexem em coisas da sua mente, da sua compreensão, do seu entendimento, que revolucionam a sua vida. Aí você recebe o mestre como mestre, o apóstolo como apóstolo. Mexe dentro da sua vocação, do seu chamado, da sua maturidade, da sua identidade. Pastor, trata de quem você é como ser humano em termos de cura, de trabalhar suas emoções, seus sentimentos, suas feridas, as coisas que você viveu da sua vida que você precisa receber unção de Deus para ser curado. Quantas pessoas ficam na igreja anos e anos e anos e anos e não tiram proveito disso? Porque fala assim, aquele ali eu gostei, aquele não gostei, esse ali é irmão, esse não é, esse é do poder, esse não é de poder, esse é da glória, esse não é, e faz esse tipo de vai perdendo. Eu aprendi isso um tempo, então o que eu falei para mim? Eu preciso de todas as operações na minha vida. Então, quando eu sentava com uma pessoa evangelista, não é superioridade, é função. É honra naquilo que foi delegado para ele. Ele tem autoridade naquela função. Quando sentava com um profeta, senta com pessoas alinhadas com Deus. Nunca se esqueça, né? Cuidado. Amém? Então, se você quer entrar nessa jornada, num outro nível para a sua vida, com a compreensão que você recebeu hoje, você vem aqui na frente, eu vou orar por você. Se você tem algo específico que você quer que ore, eu vou orar. E eu creio que Deus vai fazer, porque Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aqui hoje, Deus, houve uma movimentação de Deus para eu estar aqui, para depois de tantos anos, Deus nos aproximar no tempo perfeito, né? E todos nós. Então, se você quiser, você vem aqui na frente, e eu vou orar por você. Amém?
mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Que Ele cresça, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu poder, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Glória a Deus, aplaude Jesus, amém, aleluia. Uau, que noite, né, de sabedoria. Como é bom a gente receber sabedoria que vem do alto de Deus, amém. Glória a Deus por isso. Quantos foram abençoados, amém. Então agora o pastor Leonardo vai sentar, autografar os livros. Então adquira o seu, amém. Abençoe, compre para mais alguém, em nome de Jesus. Então, pastor Léo, a gente vai colocar depois uma cadeira aqui para você autografar os livros. Já tem uma encomenda aqui comigo, de uns irmãos, amém. Já vamos, então vai ser bênção, amém. Então honre o pastor Leonardo, comprando o livro dele, ofertando na vida dele, amém. Honre essa unção, você vai andar e desfrutar dessa mesma unção, amém. Você honrar esse dom, você vai receber o galardão deste dom. E é tão precioso, né, irmãos? É uma vida. O pastor Leonardo também tem experiências em missões, em países como a Albânia, né, o leste europeu. Esteve no leste europeu, ganhou muitas pessoas para Jesus. Sim, viajando na direção do Espírito. Vai para lá, vai. Amém? Deus fez coisas extraordinárias no ministério dele. Então, por favor, honre esta unção, comprando o livro, pedindo autógrafo, amém? Vamos honrar, amém? Glória a Deus. Vem cá, pastor, deixa eu orar por vocês. Glória, vocês sobem aqui. Estendam suas mãos para cá. Nós como igreja vamos orar, abençoar esse casal. Eles têm abençoado muito o corpo de Cristo, têm abençoado muito. Por onde passam tem sido bênção, por onde passam tem gerado cura. Então nós como igreja, nós vamos abençoá-los. Então estenda suas mãos e comece a profetizar sobre esse casal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida desse casal de pastores abençoado, pastor Léo, pastora Sara, Senhor. Obrigado por esse encontro tão maravilhoso, promovido pelo Senhor, no tempo do Senhor. Obrigado, Jesus. E nós como igreja queremos encomendá-los para o sucesso e para a prosperidade. Nós queremos dizer, Senhor, que diante deles não fica nenhum caminho torto. Queremos dizer, Senhor, que diante deles não fica nenhuma porta de bronze. Toda porta de bronze é despedaçada, Senhor. Todo o ferrolho de ferro é esmiuçado, Pai. Eu sei que o Senhor já tomou a mão deles, a mão direita deles, está levando eles, Pai, para um lugar de riquezas encobertas, de tesouros escondidos, de um tempo de muita prosperidade, de um tempo de manifestação de coisas maiores, Pai. E nós como igreja queremos abençoá-los, respaldá-los, dizer sim a toda a tua palavra sobre a vida desse casal, dizer sim, Senhor. Nós concordamos com os céus, nós concordamos com aquilo que está no teu coração, revelado através da vida dos seus filhos, e por isso nós os abençoamos como igreja, porque a igreja tem o poder de abençoar, a igreja tem o poder de enviar, a igreja tem o poder de declarar sucesso e prosperidade. Nós como igreja fazemos isso de forma consciente, Pai, declarando portas sobrenaturais abertas, Pai, declarando que o Senhor levanta o ministério do socorro a nível de nações,
para servir esse casal, Senhor. Nós declaramos que os recursos irão entrar de forma abundante, de forma extraordinária, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que os seus filhos não têm um coração na terra, o coração deles é alinhado com os céus, e nós reconhecemos isso e os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Aplaude Jesus. Glória a Deus. Bênção. Logo nós vamos fazer um seminário com esse casal, vai ser uma benção, amém? Então antes de você ir embora, compre o seu livro, peça o autógrafo do pastor, amém? Glória a Deus, levante as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E o Senhor levante o seu rosto sobre si e te dê paz. Que Shalom seja proclamado sobre a tua vida. A paz que excede todo entendimento humano, a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus é e tem manifesto na tua vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, aleluia. Amanhã, às 10 da manhã, estaremos aqui no nosso culto da manhã, para quem vem à noite às 19 horas. Dia 23, encontro com os homens. Dia 24, encontro com as mulheres aqui na igreja, amém? Dia 25, culto pela manhã e batismo nas águas, vai ser poderoso, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E dia 30 de junho, nossa vigília, amém? Deus te abençoe.